O jogo foi assistido por pouco mais de 1.000 pessoas. Assim dizia o comentarista de esportes da nossa região. Algo absolutamente comum, todos os cidadãos utilizam frases deste tipo. A gramática padrão, porém, diz: não pode ser usado o verbo assistir com o sujeito sofrendo a ação verbal. Não se admite voz passiva a um verbo que tenha preposição. Esta é a regra. Voz passiva, que é quando o sujeito sofre a ação, só pode ser utilizada com um verbo que não tenha preposição. Por exemplo, comprar algo é um verbo que não tem preposição, então pode ser usado na voz passiva, ou seja, o sujeito pode sofrer a ação. A casa foi comprada pela família. Alugar, quem aluga, aluga algo. A casa foi alugada pela família. E há até a chamada passiva sintética, alugam-se casas, em que o verbo tem de concordar com o elemento paciente. Não vou entrar nesse detalhe hoje, não. Hoje vamos ficar apenas quanto aos verbos que têm preposição. Muito bem, então qual é a regra? Só se pode usar um verbo na voz passiva com o sujeito sofrendo a ação se houver complemento sem preposição. Mas espera aí, porque há exceções. Há verbos que têm preposição, mas que admitem a voz passiva. São eles: obedecer, pagar, perdoar e responder. Obedecer a algo, obedecer a alguém, mas a passiva pode ser utilizada. As regras são obedecidas, os pais são obedecidos. Pagar e perdoar exigem a preposição a quando se relacionam com pessoas, quando se referem a pessoas. Então, pagar a alguém, perdoar a alguém, também admitem a voz passiva. A empresa foi paga pelo credor, o rapaz foi perdoado por seus pais. E responder a algo. Sempre haverá preposição a, mas admite a voz passiva. A questão foi respondida pelo aluno. Muito bem, acabou aí. Somente essas são as exceções. Qualquer outro verbo, se houver preposição, não se admite a voz passiva. Não pode haver sujeito sofrendo a ação. É o que acontece com o verbo assistir. Assistir a algo. O verbo assistir no sentido de presenciar, no sentido de ver, exige a preposição a, então não pode ser usado na voz passiva. No português padrão. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser usar na voz passiva, você pode usar na voz passiva, sim. Porém, essa é uma regra a quem quer utilizar a gramática padrão, o português padrão. Assistir a algo. Portanto, só pode haver sujeito praticando a ação. Quem praticou a ação de assistir? Pouco mais de 1.000 pessoas. Quem assiste a algo, então pouco mais de 1.000 pessoas assistiram ao jogo do Londrina Esporte Clube. Só assim pode ser falado, obviamente, quem quiser usar o português padrão.